Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse time do Flamengo. O Flamengo que empatou ontem contra um time é, Los Angeles, né? Um time americano e, e ficou um grande questionamento, ficou uma frustração de parte da torcida, principalmente a torcida que estava no estádio, né? E uma parte da torcida também que ficou em casa, ficou torcendo e vibrando pelo seu time de coração, viu o time empatando em 1-1, né? E ficou assim meio chateada, meio para baixo. Vamos bater um papo sobre esse jogo. Pessoal, quando o Flamengo entrou em campo ontem, o Flamengo já entrou em campo sabendo que estava classificado. Mas mais do que classificado, o Flamengo entrou em campo sabendo que estava classificado em primeiro lugar. É uma outra questão, né? E o Flamengo também, eu até tinha comentado, falei assim, será que o Flamengo vai jogar com seus, como diz o velho Vamp, vai jogar com a sua cavalaria, né? Ou seja, com o time titular? Não jogou. Fez errado? Não, não fez errado. Por quê? Porque, primeiro, o Flamengo tem um elenco com bastante jogadores e jogadores de qualidade. O que acontece, pessoal, é que é muito difícil, né? Porque o time reserva ou o jogador reserva, ele tem que sempre colocar uma dúvida na cabeça do técnico. E o papel do reserva é fazer com que o titular jogue em alto nível. Porque se o titular joga em alto nível, ele não vai sair para o reserva entrar, né? Mas assim, há uma dificuldade de alguns jogadores, e aí tem a questão da dificuldade, tem a questão também, às vezes o jogador ele não se encontra na partida, e por aí vai. O Flamengo ontem perdeu uns 200 gols, né? Bola na trave, goleiro retirou, e por aí vai. E para mim, foi ótimo que o Flamengo fez. Não venceu, mas não precisava vencer, já estava classificado em primeiro, né, graças ao seu desempenho nas partidas anteriores, isso é bom ressaltar, né? O Flamengo chegou tranquilo, sabe o que é tranquilo? Tranquilo, né? Coisa que outros times brasileiros não fizeram e jogaram com regulamento ali no fio da navalha. Mas o Flamengo não, estava tranquilo, regulamento debaixo do braço, classificado, não precisava correr, não precisava fazer nada de esforço. E mesmo assim o Flamengo criou várias oportunidades, até porque o time é muito fraco. O time americano é um time fraquíssimo, né? Com poucos recursos. O time do Messi ainda tem o Messi e tem o Soares, né? Que são as grandes estrelas, até da Liga Americana, né? Mas esse time que jogou contra o Flamengo é um time fraco. Não tinha por que os jogadores também se desgastar e de repente se contundir, se machucar e de repente perder a oportunidade de jogar o próximo jogo que é contra o Bayern. Agora, por outro lado, eu vejo muita gente assim feliz, né? Porque o Flamengo vai pegar o Bayern e essa Copa do Mundo chegou numa fase que não adianta. Todo mundo que chegou aqui nas oitavas de final e vai disputar as oitavas de final, não vai ter jeito, gente. Vai ser tudo um jogo grande. Porque os times que passaram, você vê que ficaram times grandes aí pelo caminho. O caso do Atlético de Madrid, né, e outros times mais, o Porto, né, que são times de tradição nos seus países, né, que ficaram pelo caminho. Então, esse jogo das oitavas de final vai ser jogo grande, independente do seu adversário. Então é importante também que o Flamengo ele tenha todo o elenco recuperado, né? Porque as pessoas têm sempre jornalista, é jornalista europeu, é jornalista, algumas pessoas aqui do Brasil de má fé, falando que o time está tendo sorte, o time está tendo isso. Uma coisa, eu gostaria de falar sobre algumas coisas que eu vejo para esse jogo das oitavas de final do Barcelona, do Flamengo contra o Bayern de Munique, né? Bayern, eu vou falar Bayern porque. E aí o que acontece? Vamos lá. O que eu vejo? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Bayern queria pegar o Flamengo?
Eu acho que não, tenho quase certeza que não. Porque assim, a obrigação de vencer é do Bayern, não é do Flamengo. Não estou falando que o Flamengo não tenha condições de vencer. Para mim, o Flamengo vai vencer esse jogo, tá? Para mim, o Flamengo passa. Já estou falando já de primeira mão. Agora, o que eu quero dizer a você é o seguinte, que a obrigação pela estrutura, pelo investimento, pela grandeza, por tudo que está envolvido, o Bayern ele tem a obrigação de vencer o Flamengo. Agora, se vai vencer, duvido. Porque o Bayern né, não vem numa fase assim esplendorosa para dizer assim, ó, é o Bayern, pronto e acabou. Não. Se fosse o Bayern de outros tempos, o Guardiola, não, esse Bayern, ele é um time maravilhoso, um time forte, né, mas eu aposto, se eu tivesse que apostar, eu não gosto de aposta, já falo logo de primeira mão, não gosto de aposta, mas se eu tivesse que apostar, apostaria minhas fichas no Flamengo, na classificação do Flamengo, tá? Então, assim, a obrigação de vencer esse jogo é do Bayern, não é do Flamengo. O Flamengo tá tranquilo, né? Outra coisa, o Bayern já vai entrar em campo no domingo já pressionado, porque, assim, imagina que toda a mídia, toda a imprensa já deve estar comentando, ó, time sul-americano, time forte, não sei o que, e vai. Porque até então as pessoas não tinham aquela visão para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano. As pessoas viam alguns jogadores, assim como jogadores do continente africano, né? Você vê, é lógico, eu estou fazendo uma comparação aqui bem grotesca, né? Porque não tem como comparar o futebol sul-americano com o futebol africano. Mas eu estou falando no sentido de não conhecer, porque as pessoas não procuram conhecer, né? Se as pessoas procurassem conhecer o futebol, procurassem conhecer de onde vem Mané, né, de onde vem alguns jogadores africanos, como que ele se desenvolveu no seu país, aí quando vem para o Brasil, Neymar, Ronaldo Fenômeno, Romário, jogadores, Roberto Carlos, jogadores que fizeram muito sucesso na Europa. Como que surgiu, da onde que veio, qual time formou, como foi a formação desses jogadores? Eles não procuram saber disso, eles querem saber do jogador pronto lá para jogar no time dele na Europa. Essa é a questão. Então, assim, essa Copa do Mundo, ela escancara, assim, de vez, a questão do futebol sul-americano. Talvez aí está a resposta que muita gente pergunta. Por que o sul-americano, por que os times brasileiros, os times argentinos levam tão a sério esse Mundial de Clubes? Por isso, porque é uma chance, assim, imensurável de você colocar jogadores na Europa, dos próprios jogadores serem contratados por times europeus ou por times, a Liga Árabe, que está hoje pagando rios de dinheiro para esses jogadores, para ir jogar lá, é o caso do Cristiano Ronaldo e outros jogadores mais, né? Então, a responsabilidade do jogo de domingo é do Bayern. E o Flamengo tá tranquilo. Tá de parabéns, o Felipe Luiz fez a escolha certa. Eu entendo a frustração dos torcedores por ter chegado lá no estádio, não tá, é lógico, a Arrascaeta estava jogando, mas não ter o Gerson, não ter a sua cavalaria total, o time com força máxima, não deveria jogar mesmo, porque tem que se preparar, tem que estar descansado, tem que estar concentrado para a batalha que vai ser no domingo às 5 horas da tarde. Então, parabéns ao Felipe Luiz, parabéns ao Flamengo e parabéns ao torcedor do Flamengo e à grande torcida brasileira que torce pelo Flamengo e será Flamengo no domingo. Então, para você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também deixe o seu comentário aqui o que você achou do jogo